7 erros da comunicação que os casais cometem. Queridos, quero começar dizendo que existe alguns casais que eles podem viver brigando o tempo todo. Aí você diz assim, mas aquele casal é crente, mas brigam com frequência, aquele casal é cristão, ou aquele casal eles oram, você vê a pessoa orando na sala de oração, ou é líder, ou é pastor, mas a verdade é que às vezes nós reparamos o trato do marido com a esposa, da esposa com o marido, isso é muito claro, né? Quem está perto consegue ver o trato, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de companheirismo, né? Um com o outro, e isso é muito claro. Então, facilmente, por qualquer bobagem, às vezes as pessoas discutem, brigam, e nem sabem os porquês às vezes. Mas na maioria das vezes vai se fazer um mapeamento, e a gente acaba descobrindo no mapeamento que foi uma falta de comunicação. Então, quantas vezes nós já fizemos pastoreamento, e aí quando a gente vai fazer o mapeamento no pastoreamento para fazer a terapia com aquele casal, todo o trabalho terapêutico do casamento, a gente descobre que na primeira reunião, que tudo teria resolvido se eles simplesmente tivessem respondido uma pergunta que ela fez há 5 anos atrás. É inacreditável isso, mas a gente tem visto muito isso. A falta de comunicação é um problema sério, né? Então nós temos entendido isso, e a Bíblia fala, no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência na palavra de Deus. E ele diz assim, se vós, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É o que a Bíblia diz. Isso quer dizer que a luz da palavra, sabe, a própria palavra está afirmando e dizendo que é possível nós discordarmos sem brigar, sem discutir, sem ferir, sabe, falar a verdade sem magoar. Porque a comunicação é isso, gente. Eu não vou falar para ela, porque se eu falar, ela vai ficar magoada. Eu não vou falar para ele, porque se eu falar, ou a forma que eu vou falar, ou o jeito que eu vou falar, talvez é o jeito que você já está falando. Talvez é a forma que você já está falando. Talvez é o jeito que você já está tratando, né? Se conduzindo. Portanto, é necessário, para termos um casamento abençoado, que o casal reconheça. Porque eu acho que é a primeira coisa, para nós prosseguirmos aqui entendendo os 7 erros da comunicação, é nós reconhecermos, pessoal, que nós temos mau hábito no nosso casamento. Temos mau hábito de interromper quando alguém está falando, quando o marido ou a esposa está falando. Temos mau hábito de ficarmos no celular enquanto está falando, não se levanta os olhos, não para ouvir, não para colocar atenção no que está falando. Nós temos mau hábito. Essa é a verdade. Não adianta a gente querer correr, sabe, porque como a Eisa disse aqui, nós somos pastores, mas nós também temos mau hábito, nós também estamos tentando, como todo casal, sabe, chegar numa porcentagem maior na comunicação. Agora, o legal disso é reuniões como essa aqui, que nos trazem um entendimento e nos fazem realmente caminhar, sabe, com clareza e nos mostrar onde nós estamos falhando nesse matrimônio. Por que discutiu? Por que tem essa briga? Por que está de cara virada um para o outro? Então nós vamos descobrir que na maioria das vezes faltou comunicação. Mas você não falou para mim que esse cara vinha jantar aqui. Mas você não falou para mim que você ia gastar nisso. Mas você não falou que nós íamos jantar fora. Mas você, sabe? Então a falta, e aí começa toda uma discussão, toda uma briga. Mas é possível, a Bíblia diz que é possível, sabe? Nós conseguimos nos comunicar sem ferir. Amém? Diga, é possível. Diz forte, diga, é possível. Diz assim para quem está ao seu lado, você consegue, meu amigo, pode ter certeza disso. O problema é que muitas vezes nós reconhecemos que temos maus hábitos e às vezes nós herdamos esse mau hábito. Não é mesmo, gente? Às vezes herdamos do nosso pai, herdamos da nossa mãe, porque você viu o seu pai ser sem educação com a sua mãe, você viu a sua mãe
ser autoritária com o seu pai, você viu dentro da sua casa, ou você viu o seu tio, ou a sua avó com quem você cresceu, ou o seu pai até hoje é assim, a sua mãe até hoje é assim, e você também tem sido assim. Então quer dizer que você está carregando sobre você um peso hereditário que não é bendito. E o que não é bendito é maldito. E esse peso hereditário, ele poderá, escute o que eu estou dizendo a você, poderá romper esse casamento. Você pode dizer assim, puxa, pastor, mas eu já tenho 24 anos. E daí? Nós já vimos casamento com 30. Até mais se separarem. Você já viu isso? Por falta de querer mudança. Querido, mudança é uma coisa que nós precisamos desejar. Mudança é uma coisa que nós precisamos desejar. Por amor a nós e por amor àquela pessoa que todos os dias dorme e se levanta conosco. Precisamos ter disposição em mudança. Nos disponibilizarmos a mudar. E temos que parar de ser aquela pessoa, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim. Não tem que ser assim. Se você ama essa pessoa que está ao seu lado, você com certeza, você vai querer aprender mais, você vai querer, melhorar o seu relacionamento, você vai querer conversar com ela e descobrir o que ela mais gosta, como ela mais gosta, porque você quer viver o resto da vida bem com essa pessoa. E quando nós não fazemos isso, quando nós não desejamos isso, então o casamento entra no enfado. Aí entra aquele período de discussão. Aí as pessoas, sabem o que elas fazem? Elas colocam limite. Falam assim, a crise dos 12 anos. Quem já ouviu isso? Crise dos 12 anos chegou no meu casamento. Fulano não passou a crise dos 12 anos. Chegou nos 12 anos, cansou, enjoou do homem, enjoou da mulher. Essas são as conversas que a gente ouve por aí. Na verdade, talvez viveu 12 anos e você não sabia que ela não gostava, daquele tipo de carinho. Talvez você viveu 12 anos. Você não sabia que ele não gostava daquele tipo de atitude que você tinha na frente dos amigos dele. Por falta de comunicação. Porque ela nunca chegou para você, olha, eu não gosto assim. E talvez ele nunca chegou para você e disse, eu não gosto disso. E a falta de comunicação tem sido a chave que tem arrebentado muitos casamentos. Por não se falar. E carregar ainda sobre vocês, sobre nós muitas vezes, uma herança, de mau hábitos, uma herança herdada, de coisas erradas. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para nós começarmos um processo espiritual. Um processo, novo, um processo de prática, um processo de práticas bíblicas na área de comunicação para a nossa vida conjugal e bem. Amém, gente? Eu quero desafiar vocês a aprenderem esses 7 passos. E eu tenho certeza que se você sair daqui praticando esses passos, seu casamento vai mudar e vai ser uma delícia o seu casamento. Amém? Você casou para ser mais feliz, porque você já era feliz. Você não casou para ser feliz, você casou para ser mais feliz. E para fazer essa pessoa do seu lado feliz. Amém, gente? Então, o primeiro passo eu queria colocar para vocês. Não falar o que está acontecendo consigo. Não levanta a mão, mas quantas pessoas aqui dentro têm dificuldade? Quantos aqui tem? Tem marido que só descobre, o que está dentro do coração da esposa, ou dentro do coração do marido, a esposa descobre, quando estão na frente de um psicólogo. Aí foi lá, pagou um psicólogo, e de repente o psicólogo vai cutucando, e ela acaba falando, porque eu nunca falei isso, mas eu queria falar agora, aproveitar essa oportunidade, porque não é assim? Às vezes não fala, e a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está dando um exemplo aqui, de falar o que está dentro do coração, de falar o que a sua alma está sentindo. Esse exemplo de Cristo aqui em se comunicar, para as pessoas íntimas ali, falar do seu sentimento, traz um entendimento que é muito importante, nós colocarmos para fora o psicoemocional, colocarmos para fora o diálogo, colocarmos para fora um diálogo sincero, um relacionamento aberto. Porque casamento, irmãos, se você ficar assim guardando as coisas, falar assim, eu não vou falar, porque se eu falar, eu estou com tanta coisa no meu coração,
está doendo tanto no meu coração, mas eu não tenho coragem, eu não quero trazer esse peso sobre ela. É assim que a gente fala às vezes. Eu não quero trazer esse peso sobre ele. Eu não tenho coragem de colocar, sabe? E muitas vezes nós pagamos um preço alto por nós não falarmos o que está passando dentro do nosso coração. Por não dizermos aquilo que está afetando dentro de nós. Talvez uma situação, você foi ferido no seu trabalho, você foi ferido, sabe, por algum parente, talvez você, sabe, alguém pisou na bola com você, aquilo está te doendo, e aquilo está afetando o seu casamento, está afetando a sua vida emocional, você já não está sorrindo mais, você já não tem prazer mais de estar com as pessoas, e o seu marido ou a sua esposa, eu notou que você está diferente, mas, sabe, ele também, ruim de comunicação, não quis nem te perguntar o que estava acontecendo. E você também não falou, e ficou todo mundo calado, um esperando o outro. Sabe, esse é o nível mais íntimo de comunicação. A palavra de Deus nos ensina que um casal pode atingir em seu relacionamento. É revelar, sabe, revelar o que está acontecendo dentro de você. Amém? Coloca a mão aqui dentro da sua alma, aqui, ó, em direção a ela. Diz assim, eu preciso revelar o que me dói de verdade. Amém? Não dá para você viver uma vida guardando sentimentos, guardando os dores no seu coração, sabe? E você não falar o que te dói. Você não falar por que você se aborrece. O que está te aborrecendo? O que está fazendo com que o seu coração se aborreça? É importante. Essa liberdade de expressão é fundamental para se saber como fazer o outro feliz. Escute o que eu vou te dizer. Você pensa que está fazendo o seu marido, a sua esposa feliz, quando você se cala. Mas isso não é felicidade. Felicidade, irmãos, é quando você fala o que está no seu coração. Porque aí essa pessoa vai conhecer o seu coração. Ela vai conhecer você e ela vai poder ajudar você na sua dificuldade que você está tendo. Quantos estão entendendo isso? Sabe, isso é interessante. Porque, ao contrário, as pessoas preferem se calar nesse momento. E interessante no casamento que quando é para se calar, a gente fala. E quando é para falar, a gente se cala, né? Não é engraçado o casamento? Tem hora que a gente fala, nem era para falar nada, acaba falando que não deveria, e aí fere. E aí a hora que é para falar, ó, me perdoa, eu não deveria ter falado, não fala. Você ficou magoado, como é que ficou o seu coração, amor? Como é que está o seu coração a respeito disso, meu bem? E a gente acaba não falando. E a gente acaba levando o casamento por um lado, irmãos, cansativo. Quem já ouviu aquela palavra? Mas é sempre a mesma coisa com ele. Talvez você já ouviu isso do seu marido. Ela é assim, sempre a mesma coisa, ela não muda. Eu já estou começando a ficar cansado. Quem já ouviu essa frase? Talvez você já ouviu dentro da sua casa. Eu estou cansado disso, você não muda, você não, sabe? Então esse é o problema, irmãos, de nós não falarmos o que está no nosso coração. De chegar para a esposa e falar assim, amor, senta aqui, quero falar uma coisa para você. Olha, essa atitude que você fez eu não gostei. Ou isso que você falou eu não gostei. Ou a forma que você está conduzindo a limpeza da casa, ou a forma que você está... Vamos se acertar, vamos melhorar isso. Ou a mesma coisa a ela, olha, eu não gosto quando você se reúne com os seus amigos, porque você acaba sabe, falando junto com eles, besteira, é roda escarnecedor. Sabe, você não fala, mas aquilo te faz mal. Marido agora hoje com o WhatsApp, né? Todo mundo entra em tudo que é grupo. E é difícil um grupo de empresa, um grupo de amigos não cristãos que não tem pornografia. Você já viu algum? Levanta a mão. É difícil. E as esposas quando pegam, falam, mas o que é isso? Não, esse é meu amigo que mandou. Sai do grupo. Mas sabe, não tem coragem de sentar e falar, oh, isso está me fazendo mal. Amor, isso que você está falando, isso que você está fazendo, está me fazendo mal. Sabe, essa falta de diálogo, de falar o que dói, é o que está trazendo, sabe, um desabor, é o que está trazendo tristeza, é o que está trazendo separação. E escute o que eu vou falar para você. E é o que vai trazer frieza, porque daqui a pouquinho ela não quer mais dormir com você e você não quer mais dormir com ela, porque perdeu o amor, perdeu a vontade de paquerar, perdeu tudo. Por quê? Porque ficou chata, porque ficou chato. Se embruteceu, se aborreceu. E quem gosta de dormir com gente chata, emburrado, né? Só a polícia. Lá na cadeia tem muito. Quem está me entendendo, gente? Então é muito importante nós falarmos, amém?
muito importante. Eu quero terminar essa primeira fase aqui dizendo que um casal estava fazendo bodas de ouro, e um jornalista chegou lá muito feliz e falou, vamos fazer essa entrevista aqui, coisa mais linda, né? E falou, 50 anos você com essa mulher, puxa, que coisa, que exemplo bonito. Qual que é a receita que você tem para nós? Disse o jornalista, né? Ele diz assim, olha, tem tantas coisas, eu vou falar uma. Tem 50 anos, e a mulher junto com ele. Aqui, vem aqui, amor. E a mulher junto. 50 anos. Quem já viu o pão bengala aí? Quem conhece o pãozinho bengala? Aquele fininho. É gostosinho aquele pão, né? 50 anos que eu corto o bico do pão bengala. E eu dou para ela já faz 50 anos. O repórter, uau! Que é isso? E a mulher virou e falou assim, sério? Sério, amor? Se eu não sabia, porque eu também não gosto do bico do pão, e tem 50 anos que eu como o bico do pão, e eu gosto do meio do pão. E o homem, sério, amor? Porque eu gosto do bico do pão, mas eu dava o bico do pão para você. Irmão, 50 anos. Quantos anos você tem de casamento? Você sabe exatamente o que ela gosta mesmo? Realmente vocês têm conversado do que vocês gostam realmente? Tem sido bom mesmo? Ou tem sido um quebra-galho? Realmente esse cara aí continua sendo aquele marido gostoso, romântico? Sabe, a comunicação, quando ela falha, a gente cai na monotonia. E o casamento fica chato. Super chato. Essa é a verdade. Ok. Vamos para o segundo erro de comunicação, né? Viver mentindo e reclamando. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro 2:1, deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações. Né? Irmãos, amor, confiança e verdade ou transparência geram intimidade. Né? Sem transparência, não tem intimidade. Você pode conviver com uma pessoa 50 anos, né? Mas se não houver transparência, né? Hoje em dia a gente usa muito essa frase, transparência. Mas o que é transparência? Verdade. Ser verdadeiro com o cônjuge, com a pessoa com quem você convive. Isso gera confiança. A verdade, a transparência, gera confiança e gera intimidade. Sabe? Se não há verdade, se por algum motivo você mentiu para o seu cônjuge, você precisa confessar isso para ele. Porque às vezes, eu não sei por que motivo, talvez você tenha mentido para ele alguma vez, ou para ela alguma vez, mas se houve uma mentira em algum momento no seu casamento, né, e você não fala, e o outro descobre, a confiança é quebrada. E quando a confiança é quebrada, é muito complicado, não vou dizer impossível restaurar, não, é possível restaurar a confiança, mas é delicado, porque o outro, que foi enganado, né, ele simplesmente, quando você for falar alguma coisa, que você for transparente de novo, ele vai falar, será que está falando a verdade? Será que é verdade? Até que a confiança seja restaurada totalmente, novamente, né, vai sempre haver aquele pontinho de interrogação. E é desconfortável para você que está falando a verdade, porque você vai se sentir naquela assim, poxa, eu estou falando a verdade, estou sendo sincera e está desconfiando de mim. Porque em algum momento, em determinado momento, a verdade, a confiança, né, foi quebrada. Então, para se haver intimidade, há necessidade de sempre ter verdade, falar a verdade. Isso é uma boa comunicação. Poxa, mas eu já, por algum motivo, por um deslize, por não pensar,
por uma deformidade no meu caráter, porque antes eu tinha esse costume, eu não era cristão, eu não conhecia a palavra e eu mentia frequentemente. E hoje eu conheço, mas eu não consigo me desvincular desse hábito, né? É uma prática que eu tenho dificuldade de ter, de falar a verdade sempre. Quando eu vejo, eu menti. Às vezes por motivo pequeno. A pessoa pode falar, não estou falando que eu, irmãos. Mas, como resolver isso? Falando a verdade. Mentiu por algum motivo? Volta atrás, confessa. Confessa. Você vai conquistar a confiança do seu cônjuge quando você for forte, firme, corajoso. Isso é uma atitude de coragem, né? De ambos os lados, uma coragem para a mulher, uma coragem para o homem, dizer, assumir, dizer, eu menti, eu não falei, eu faltei com a verdade com você. Me perdoa. A verdade é essa. Eu não deveria ter falado isso, porque, irmãos, a Bíblia fala assim, que um abismo chama outro abismo. Para encobrir uma mentira, porque mentira tem perna curta. A palavra de Deus diz que não há nada feito, escondido, que não seja trazido para a luz. É isso que a palavra de Deus diz. Então, uma hora, aquela mentirinha, às vezes, boba que você disse, vai vir para a luz. E aí, você vai ter duas opções. Ou assumir, não, eu menti, me perdoa, e ficar bem envergonhado, mas assumir, ser corajoso e assumir, ou você vai ter que contar outra mentira para encobrir aquela. Tem um escritor que diz que para cada mentira, né, que uma pessoa diz, ele precisa inventar mais 20 para encobrir a primeira. Então, você mente uma vez, para encobrir aquela, você precisa inventar mais umas 20, porque todas as vezes que aquela mentira for descoberta, você vai inventar outra. E aí a outra foi descoberta, você inventa outra, e assim por diante. Um abismo chama outro abismo, é o que a palavra diz. Então, para um relacionamento ter uma boa comunicação, há necessidade de verdade, sempre. Mesmo que doa, mesmo que às vezes seja difícil para você, que te envergonhe, que a verdade aparentemente, poxa, mas eu vou ter que falar isso, eu vou ficar com vergonha. É mais honroso a verdade do que a mentira, sempre. Custe o que custar, sofra as percas, sofra os danos de alguma atitude, mas não minta, nunca. Porque a verdade gera também intimidade, né? E reclamando, né? Outra barreira, outro erro de comunicação é a pessoa que mente ou que reclama muito. Às vezes nós temos um problema, né? Ao invés de falar o que a gente quer, a gente reclama. Vou dar um exemplo simples, né? Você está lá super atarefado, né? Vou dar um exemplo das mulheres aqui. Você está lá até aqui e o marido não está ligado, né? Que você está até aqui de serviço. Você trabalhou fora, você tem várias rotinas, ou não, mas você está até as tampas. E ele não está tão ocupado assim, né? Você olha, ele está assim meio sentado, meio de boa, né? E aí, ao invés de pedir ajuda, o que muitas mulheres fazem? Reclamam. Porque é muito serviço nessa casa, porque não sei o quê, né? Quem nunca fez isso, né, irmãs? Quem não fez, pode atirar a primeira pedra aqui, umas 10 em mim, né? Porque quantas vezes eu já fiz isso? Erro na comunicação. Não seria mais fácil falar assim, olha, eu estou super sobrecarregada hoje, eu tenho muito serviço. E eu acho que eu não vou dar conta sozinha, eu estou cansada. Você pode me ajudar com tal coisa? Você pode me ajudar fazendo isso, isso, isso? Ou um de cada vez, né, irmãs? Porque não dá para dar muitas tarefas, porque senão não vai entender. Então, dá uma, depois dá outra, né? Então, mas às vezes, qual é a nossa tendência? Reclamar das coisas, ao invés de ter a comunicação direta, né? Simples assim. Olha, querida, esse fim de semana, né, eu fiz minhas unhas. Não dá para lavar a louça para mim, né?
Então, não dá para fazer isso, mas muitas vezes porque nessa casa é sempre muita louça, ninguém lava louça nessa casa, e a gente fica reclamando. Isso é um erro da comunicação. Nós precisamos ser mais diretos, parar com reclamação. Ao invés de fazer um rodeio vamos ao ponto correto. Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? Não é mesmo? É mais fácil do que a gente ficar reclamando da situação. Às vezes o marido, porque eu não dou conta, porque as despesas estão muito altas, não sei o quê, PPP. Não é mais fácil falar, querido, vamos sentar aqui, vamos fazer um orçamento, eu ganho tanto, você ganha tanto, o dinheiro está assim, vamos organizar as nossas finanças? É mais direto, é simples. Não precisa ficar reclamando. Porque quando a gente reclama, a gente levanta uma barreira, né? O outro vai ficar irritado também, já não vai te ouvir mais, vai ficar parecendo um filminho, né? Então, irmãos, nós precisamos sermos verdadeiros e cuidar, né? Diretos. Essa é a palavra, verdadeiros e diretos. Amém? Eu acho que o terceiro erro da falta de comunicação seria não parar para ouvir. Eita, esse é um problema dos homens, né? Eu sei que tem mulher que não ouve também, tem mulher que é cabeção também, mas esse é o maior defeito dos homens. A maioria, né, de nós ouvimos pouco. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E é engraçado esse texto que ele já começa falando para os homens, né? Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim: todo o homem seja pronto, parece que Deus sabia, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabe, queridos, quando nós temos pouca disposição para ouvir o nosso cônjuge, nós estamos transmitindo a essa pessoa uma impressão de que o que ela pensa, do que ela sente, não é importante para nós. Vem falar do filho, eu não dou atenção. Vem falar da comida, não dou atenção. Vem falar da sujeira, das roupas, das cuecas que larga jogada, das toalhas, não coloca atenção. E isso acontece todos os dias. Vem falar e nós não damos atenção, vem falar, chega uma hora que cansa. Cansa ou não cansa, gente? Cansa. E aí o que acontece? Você já larga a mão, não fala mais, você prefere fazer aquilo, e aí é a hora que você começa a reclamar, que você entra no segundo ponto que falamos agora há pouco. Agora, é importante nós ouvirmos. Sabe, a importância de ouvir é assim que quem não quer ouvir, tem essa regra, né? Quem não quer ouvir se aborrece, vou ter que ouvir, vou ter que parar aqui o que eu estou fazendo para ouvir. E quem quer falar se sente desvalorizado. Lembra dessa regra, gente. Lembra dessa regra. É importante, mesmo que você não queira, mas você vai fazer isso porque o seu marido quer, ou porque a sua esposa precisa ser ouvido ou ouvida. E a gente tem que lembrar, essa semana eu falei, estava fazendo um aconselhamento com um amigo, a gente saiu junto, e fiz um aconselhamento e disse para ele, olha, nós os homens temos aquela coisa assim que a gente lê as letras grandes, não parar para ouvir. A gente já não precisa falar mais nada, a gente já entendeu tudo, não é mesmo? Parece que já entendeu tudo. Já as mulheres, elas lêem as letras grandes, as letrinhas, e as letrinhas, as letrinhas, e as letrinhas. Elas são assim, são detalhistas. Então, sempre para ouvir elas, nós temos que ter mais paciência. A gente chega lá e fala, ó, comprei um carro, o bicho é preto. Se ela vem falar que ela comprou um carro, ela fala assim, comprei um carro, cor preta, os bancos é isso, a roda é aquilo, pneu é isso, carro tem isso, tem aquilo, da marca tal, está com tantas quilometragens. É ou não é assim, gente? Então nós temos que entender que as mulheres são assim. Elas falam mais. E tem a importância e nós temos que ouvir. Por quê? Porque quando nós não ouvimos a nossa esposa, nós estamos desvalorizando o que ela pensa. E muitas vezes entramos naquele nível de machista. Ah, eu quero nem saber o que você pensa. Quem já ouviu aquele negócio falar assim, ó, o que você está pensando e cachorro andando para mim é a mesma coisa. Porque é esse padrão que você dá quando você não ouve, quando o seu cônjuge vem falar com você. Quando ele vem trazer para você uma situação
que está acontecendo dentro de casa. Sabe, quem nunca ouviu aquele negócio? Quando seu pai chegar, eu vou falar para ele. Quem nunca ouviu da sua mãe isso? E aí, quando o pai chegava, ia falar, estou cansado, estou com a cabeça doendo, e aquilo foi acumulando. Um dia deu problema o filho, mas ela tentou falar. Quem está me entendendo, gente? Sabe, a comunicação de ouvir é importante. Se isso acontece com você, você precisa aprender a usar 2 tipos de cronômetro, irmã e irmão que está aqui. Primeiro, você precisa usar o cronômetro do ouvido. Sabe, eu preciso parar para ouvir. E ela vai começar a falar e você vai ouvir. Segundo, você precisa, sabe, além de você ouvir, você precisa ouvir ela, o que o coração dela está falando. Por que ela está falando isso? Por que ela está pensando desse jeito? O que está passando no coração dela? Por que ela veio me falar isso? Será que é eu que estou fazendo algo ou é eu que não estou ajudando ela e por isso que ela pensa isso? Então nós temos que ter esse tato de ouvirmos com o ouvido e com o coração. E não só daquele jeito, tá bom, vou ajeitar esse varal. Não é isso? Tá bom, vou ajeitar essa pia. Mas o coração dela, ela está dizendo assim, como eu queria um marido proativo dentro dessa casa. Como eu queria que o meu marido trocasse aquela lâmpada do quarto. Eu não consigo pentear o cabelo mais no quarto, tem que pentear no banheiro, porque o cara não troca a lâmpada. Sabe, queridos? Você não quis ouvir, e aquilo vai cansando. Sabe, e não ouvir. Nós precisamos desenvolver uma habilidade de ouvir, sabe, com interesse, o que o nosso cônjuge está falando. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Mas com interesse. Pegar o celular, põe no bolso, porque essa pessoa que está falando, ela é importante na sua vida, é ou não é? É ou não é? Então você vai parar, você vai ouvir ela, o que ela está dizendo, e o que o coração dela está dizendo. Por que ela está com esse sentimento? Por que ela está falando isso e o coração dela está ardendo desse jeito? E então assim, você vai conseguir desenvolver essa habilidade de ouvir. Para o que você está fazendo de uma vez. Não adianta você ficar rindo, porque muitas vezes o marido para, ou a esposa para, pronto, conseguiu minha atenção. Não é assim. Sentem, pode falar. Quando a gente quer conversar, a gente entra no quarto, senta, fecha a porta, e a gente fala um monte de coisa. Da nossa vida conjugal, da nossa filha, falamos de coisas pessoais, falamos daqui da igreja, de tantas coisas, mas nós conversamos tudo que vamos fazer. Porque é importante a comunicação. Quem está me entendendo, gente? Amém, queridos? O nosso corpo fala. Sabe, quem aqui já correu atrás do marido, da esposa, tentando falar algo, ele está... Então vem falando. Já parece assim que, não é mesmo? Você está andando atrás e o cara está fazendo, é porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Você está correndo atrás dele, tentando falar para ele as coisas. Você entendeu? Entendi. Não, meu irmão, está errado. Não, meu irmão, para. Afinal de contas, essa pessoa tem valor para a sua vida. É o seu marido, é a sua esposa. Para, dá atenção a ela, olhe nos olhos dela e ouça o que ela está falando. Sabe, com o corpo, sabe, com a mente, com a alma. Você vai parar, você vai dar atenção a ela. Porque isso é importante para ela. Quem está me entendendo, gente? Essa atitude de ouvir mais e falar menos, eu quero dizer para você que vale muito mais do que 1000 vezes você dizer a ela, eu te amo. Se você ouvir mais ela e falar menos, você está dizendo eu te amo para ela assim, muito mais vezes. Porque isso está demonstrando que você a ama. Isso demonstra amor, interesse e respeito pelaquela pessoa que você casou com ela. Quero dar uma dica aqui, para encerrar essa terceira parte, para as mulheres. Irmãs, por favor, entendam, os homens são diferentes das mulheres. Os homens são diferentes. O homem, a atenção dele dura 3 minutos. Isso aqui são dados psicológicos. A atenção do homem, quando você está falando, dura 3 minutos. Diga 3 minutos.
Então toma cuidado, amém? Pastor, mas o que eu quero falar dura 20 minutos. O que eu preciso falar dura 1 hora. Amém, não tem problema. Tem uma dica. Quando você vê que a atenção dele está querendo mudar, então você pode pegar nele, pode começar a fazer um carinho nele, continuar falando. Você pode abraçar, trazer para perto. Você precisa tocar nele, para você novamente atrair a atenção dele. Se você não fizer isso, você já perdeu a atenção dele. Quantos gostaram dessa dica? Tipo assim, irmãs, olha para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Você ainda está me ouvindo? Você ainda está aqui na minha frente ou é só teu corpo que está aqui? É mais ou menos essa pergunta. Outra barreira, falar com raiva, né? Outro erro de comunicação. Esse erro levanta não uma barreira, mas uma muralha entre você e seu cônjuge. Quando você fala com raiva. Porque aquela pessoa que ia te ouvir, só pelo fato de você falar, né? Eu tenho o hábito de, às vezes, falar, quando eu estou brava, né? De morder os dentes, falar assim, né? Então, isso não precisa, eu posso falar calma, mas se eu falei assim, qualquer pessoa vai perceber que eu estou me mordendo de raiva, né? Então, a pessoa que está me ouvindo, por mais que eu fale mansa, ele está entendendo que eu estou com muita raiva, né? E ele já vai se armar e não vai me ouvir de maneira correta, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Ali está o texto de Efésios: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, como irar e não pecar? Espera a ira. Isso é um exercício, viu, irmãos? Eu sei que eu, às vezes, caio nisso. Mas quem é mais explosivo, uma pessoa mais sanguínea, mais colérica, que tende a resolver tudo assim, pá, na hora, né? Ele se irou, ou surgiu uma situação, mesmo que ele esteja irado, ele quer resolver na hora. Mas o que vai acontecer? Ele vai pecar. Porque quando você vai resolver as coisas irado, você vai falar. Quem nunca foi conversar com alguém irado, cego de ira, e não ofendeu a pessoa? Não disse coisas que realmente não eram aquilo que você queria dizer. Não era aquilo. Você acaba falando o que você não devia falar, porque você está extremamente irado. E aí, você peca. Mas como não pecar então, pastora, quando eu estou irado? Não fala, não resolve. Conta até 10, 20, 30, 100, 1000. Bebe água, né? Outro dia eu vi uma dinâmica de uma pessoa falando assim, ó, quando você está muito bravo e você sabe que você não vai conseguir controlar, e você vai falar, enche a boca de água, né? Engole e enche de novo. Eu falei, gente, irado, ele vai cuspir água no rosto do outro e não vai, né? Não vai piorar o negócio. Mas qual é o jeito? É você não resolver as coisas no momento da ira, né? Espera a poeira baixar, espera você se acalmar. Só que, presta atenção, se você ficar alimentando a ira no seu coração com pensamento, com palavra, você não vai se acalmar. Você vai passar o dia, porque às vezes você se irou de manhã e foi para o trabalho, mas você passou o dia remoendo aquilo. Porque me paga, vai ver, não sei o quê, né? E na tua mente, você está remoendo aquilo. Você vai chegar em casa à noite, como? Irado, do mesmo jeito. E não vai adiantar, você vai pecar. Então, para nós resolvermos as coisas, é necessário ter consciência. Eu preciso me acalmar. Eu necessito, você precisa lembrar disso. Eu preciso me acalmar para resolver isso de maneira consciente do que eu estou fazendo e do que eu estou falando. Porque quando a gente está irado, a gente não pensa direito, a gente não raciocina direito. E ofende aquele que a gente não quer ofender muitas vezes, né? A Bíblia fala em Provérbios que a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a maneira como nós falamos, como nós respondemos, ou como nós chamamos a atenção de alguém, pode
ser uma solução ou ser um baita problema, um problema enorme, por conta da maneira como nós falamos, irados ou calmos, né? Querendo resolver a situação. Amém? É terrível falar com raiva, né? É terrível. Eu acho que isso é muito difícil para uma pessoa sanguínea, porque se policiar é um exercício. É um exercício você se policiar. De repente você nem viu, você já falou e falou na frente das pessoas. E é terrível. Às vezes você valorizou mais as coisas do que o seu marido, a sua esposa. Sabe, vou dar um exemplo aqui, a gente gosta muito de carro, né? Quantas vezes a gente valorizou mais o carro do que a esposa, né? E o filho, a família, né? Quantas vezes valorizamos mais a casa, aquele piso, né? Do que os filhos e o esposo e o marido. Sabe, e quantas vezes nós falamos com raiva e isso demonstrou para ele e para ela que ela não tinha valor nenhum, que valor era aquele carro, era aquela casa, ou era aquela planta, ou era aquele vestido, ou era aquele sapato. Quantas vezes nós já fizemos isso? Desvalorizamos a pessoa que a gente ama porque falamos com raiva. Não pensamos, fomos falando, fomos abrindo a boca, sabe? E aquilo foi trazendo como uma faca, né? Vai rasgando o coração e sangrando. Dentro desse assunto, eu queria falar o quinto ponto, que é falar ou responder com rispidez e agressividade. Porque falar com raiva é uma coisa, com agressividade já é pior, né? A Bíblia diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Como vos convém responder a cada um. Em qualquer dessa situação que nós estamos falando aqui, esse é o princípio que deve reger a nossa comunicação a vida 2, gente. Falar com raiva ou com agressividade. A maneira como nós falamos ou nós respondemos o nosso cônjuge é mais importante do que como ela fala. Como você tem respondido a essa pessoa, ao seu marido, à sua esposa. Se a sua palavra, a sua resposta for sempre agradável, diz a Bíblia, e sempre temperada com pitadas de sal, quer dizer, aqui sal tem a conotação de falar assim, ó, sabedoria, tenha sabedoria em falar com ela, tenha sabedoria em responder para ele. Se nós respondermos com sabedoria, sabe, com compreensão, com mansidão, dificilmente haverá uma coisa que tem nos casamentos chamado retaliação. Não tem a palavra na Bíblia, mas ela está no dicionário. Sabe, a retaliação vem sobre os casamentos quando nós falamos, sabe, com rispidez e com agressividade. Essa é a verdade, pessoal. Por isso, sempre prefira falar ou reagir com sabedoria, com sal, como diz a Bíblia, com delicadeza, ao invés de rispidez e com agressividade. Nós, como somos acostumados a trabalhar com casais, a gente vê muito isso, não só aqui na igreja, mas em lugares que a gente vai, em casas de amigos que a gente vai, que nem às vezes não são aqui da igreja, e a gente vê as respostas do marido, a gente vê as caras e as bocas que as esposas fazem, né, quando não estão gostando de alguma coisa, e fazem na frente de todo mundo. Não quer nem saber se a mulher vai passar vergonha, não quer nem saber se o marido vai passar vergonha, grita e fala no meio da rua, fala no meio da feira, fala no meio do mercado. Seu marido e sua esposa não é assim, né? Mas tem marido e esposa que é assim. Fala com agressividade. E o pior da fala, eu acho que a fala mais agressiva no casamento é eu vou embora dessa casa. Eu acho que a fala mais agressiva é assim, eu não te amo, eu casei, não sei porquê. Sabe, quantas palavras são super agressivas no momento da raiva, no momento da ira, e aí é onde nós pecamos, é onde nós falhamos. Sabe, querido, de repente, sabe, nós precisamos entender que a forma de falar tem que ser temperada, a forma de falar tem que ser policiada. Não é porque o seu pai e a sua mãe eram assim que você tem que ser assim. Não é porque a sua irmã é assim, ou porque o seu amigo mais íntimo é assim que você vai ser assim. Não. Está errado. Você está errada. Você está errado.
Coloca sal aí. Tempere aí. Sabe? Tenha delicadeza em ouvir, em falar, em responder. E se você vê que vai criar uma palavra agressiva na hora de responder, é melhor você esperar. E se alguém olhar para você e dizer assim, olha, não vamos falar agora, mas depois a gente fala, não, vai ter que ser agora. Não é assim às vezes? Você não quer falar naquele momento, você se conhece, você sabe, vamos falar depois. Não, o negócio comigo é agora. Não é assim? Sabe, temos que tomar cuidado ao respondermos, pensarmos mais, elaborarmos mais e sabermos que a pessoa que nós estamos respondendo, sabe, é a pessoa que a gente ama, é a pessoa que nos deu os filhos, é a pessoa que vive conosco. Amém, gente? Quantos entendem isso? A palavra delicada é a melhor que a palavra de fúria. Coloque isso na sua mente. Você não deixa de ser menos homem porque você se torna um cara delicado para falar com a sua esposa. Você não vai deixar de ser uma mulher delicada porque você deixa, ou você vai falar firme com o seu marido, porque esse homem tem que ser firme. Quem disse isso? Ok? Outro erro de comunicação é falar sem avaliar primeiro o que vai dizer. Na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, Provérbios 15, 28 diz assim: as pessoas sábias pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Então, muitas vezes nós temos problemas dentro de casa, com o nosso cônjuge, porque a gente não pensa antes de falar, não avalia o que nós estamos falando e o que aquilo pode causar na vida do outro, né? Para você, talvez foi um simples assim, você nem falou assim tão profundo, né? Você só disse assim, você é um bobo, você é uma boba. Só que para quem ouve, para você não foi algo grave. Falei como uma força de expressão. Mas muitas vezes, quem está ouvindo, às vezes está meio dolorido, né? Com alguma outra situação, no trabalho, ou alguma coisa. E aquilo, né? Eu falei uma palavra assim, delicado, um bobo, uma boba. Às vezes saem umas palavras mais grosseirinhas, né, irmãos? Dentro de casa, de muitas casas, o que não deveria acontecer. E às vezes aquilo cai como uma flecha, né? Uma flecha maligna no coração do cônjuge. E é um erro, porque aí o outro já se coloca assim, não, ele me acha um bobão, me acha uma burra, me acha isso ou aquilo, né? Então, nós devemos avaliar o que nós estamos falando. Eu vou pisar em casca de ovos em casa? Não. Mas nós, como pessoas que conheceram a Jesus, que têm sido transformadas dia a dia, o nosso linguajar tem que ser transformado. Não é porque todo mundo fala assim, ou porque nós fomos criados assim, né? Como o José disse antes, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, é o crente Gabriela, né? Vou morrer assim. Não. Nós podemos mudar o nosso linguajar e ter um linguajar mais equilibrado, palavras mais doces, né? Que edificam, como diz a Bíblia, que dão graça a quem a ouve. Então, é necessário avaliar o que você está dizendo. Às vezes, o cônjuge está falando e ele está nervoso, está falando assim de uma maneira muito rápida, e você fala assim, para de falar desse jeito, e não sei o quê, ppp. Calma, fala assim, espera aí. Fala de novo, eu não estou entendendo, porque às vezes você não está entendendo o que ele está querendo dizer, né? Às vezes a pessoa está nervoso, está se expressando de uma forma que parece que está brigando com você. E às vezes ele não está brigando, é algo do coração dele que não está bem. Então, calma, repete para mim, foi isso mesmo que você falou? Eu estou entendendo direito? Né? Isso demonstra atenção, que você quer entender o que está se passando com ele, naquele momento, né? E você não está chamando ele de grosso, de mal educado, ou coisa assim.
Porque muitas vezes a gente não pensa, fala assim, você é mal educado mesmo, ou você é grossa mesmo, olha o jeito que você fala, né? Não, pare e avalie. Ela não é grosseira, ou ele não é grosso, ele está nervoso. E a forma dele expressar está sendo daquele jeito. Mas você pode ajudar o seu cônjuge a se expressar melhor. Se você também avaliar como você está falando. E aí tem um outro versículo em Efésios 4, 29. Na linguagem de hoje também diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer em fé e a conseguir o que necessitam. Então, vamos fazer uma dinâmicazinha aqui. Pensa aí, o que você tem falado dentro de casa para o seu cônjuge são palavras boas? Fazem ele crescer ou ela crescer? O que você diz no decorrer do dia acrescenta algo na vida do seu cônjuge? Avalie aí. Porque se não tem... eu falo, mas também falo um monte de coisa que diminui, né? Então, você precisa reorganizar suas palavras e pedir ajuda ao Espírito Santo. Eu estou encerrando a minha parte e eu quero dar um testemunho minúsculo, porque muitas vezes essa comunicação, ela é muito difícil, né? É como eu falei, nós não estamos aqui como os perfeitos que se comunicam, sintonia total. Não, temos as nossas dificuldades. E houveram vezes que nós estávamos como naquele filmezinho. O Jessé falava, eu não entendia, eu falava, ele não entendia, e aquilo estava irritando, né? Nós já estávamos discutindo. E eu fui para o quarto e eu orei. Eu falei, Espírito Santo, nós não estamos nos entendendo. Eu não estou conseguindo ser clara, porque eu falo uma coisa e ele fala, você falou isso, isso. Eu falei, mas eu não falei isso, né? Mas a forma como eu estava falando fazia com que ele entendesse algo que eu não tinha dito, né? E eu orei. E eu pedi ajuda ao Senhor, né? Eu não fui para o quarto me emburrar e ficar lá, também não vou falar mais. Não, eu fui para o quarto e eu tirei um tempo de oração. E aí falei, Deus, me ensina. Espírito Santo, me ensina a falar de maneira clara, com que ele entenda e com que eu entenda também. E aí a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, vai lá, pede perdão porque você disse aquilo, assim, assim, assim. Porque ele entendeu assim, assim, porque não vou entrar em detalhes, né, irmãos? Porque você disse isso. E aí, irmãos, esse negócio de pedir perdão, eu confesso que às vezes é meio delicado para mim, assim, né? Então eu fiquei lá relutando, pedir perdão, vou lá reconhecer que eu tô errada, eu vou, sabe, vou me diminuir, tipo assim, né? Não falei isso pro Espírito Santo, mas era isso que eu estava sentindo. E aí, falei, bom, então Deus, aí eu aumentei a oração, né? Fiquei um prazo maiorzinho lá, relutando. Aí fui na sala e falei assim, ele está dormindo. Ainda bem, não era do Espírito Santo, era coisa da minha cabeça. Aí voltei para o quarto. A hora que eu voltei para o quarto, eu escutei ele levantando na sala e indo para a cozinha. Falei, bom, então é para ir. Sentei, esperei, né, engolindo um ovo, pedi perdão, porque parece que estava um ovo, engoli um ovo inteiro sem mastigar, né? Mas falei, olha, eu quero que você me perdoe, porque eu disse isso, isso e isso. Eu não queria dizer isso. Eu queria dizer isso, isso e isso. Irmão, simples assim, como um passe de mágica, né? O Espírito Santo veio e nós nos entendemos. Eu consegui me fazer clara e ele também conseguiu dizer o que estava, o sentimento do coração dele. Então, muitas vezes, quando esses erros de comunicação já aconteceram, você pode falar, mas já erramos, estamos errando. Ora, se você não consegue consertar, ora, o ajudador, Espírito Santo de Deus, pode te ajudar com palavras, adoçar a sua boca para que você tenha palavras mais doces e também a como você alcançar o coração do seu cônjuge de maneira correta. Amém? Legal, né? Quero colocar aqui o último ponto que é interessante, o último erro, que é ameaçar, censurar, criticar
e condenar quando o outro erra. Como é difícil isso, né? Quando o outro erra, sabe, um dos cônjuges erra ali, sabe, você está precisando ali, realmente, talvez era um alento, talvez você já entendeu que você errou, você já estava triste com aquilo, mas aí chega lá, mete o dedo, porque você foi sem vergonha, porque você fez isso, porque você falou aquilo, porque você comprou, porque você pagou, porque você foi, porque você não foi, e aí aí dedo para cima e fala, e fala, e fala. Geralmente é assim. Geralmente nós somos assim, essa é a verdade. Quando nós não transferimos a culpa, nós acusamos a pessoa quando ela erra, por ela ter errado. Sabe, queridos? E nós não precisamos, quando nós erramos, que alguém lance pedra sobre nós. E às vezes nós lançamos pedra sobre o marido ou sobre a esposa quando ele erra. E a Bíblia diz que nós não podemos lançar pedra, mas a Bíblia diz que nós temos que compreender, ajudar. É isso que a palavra de Deus diz e o que a Bíblia ensina. Muitas vezes as pessoas censuram, condenam a ação e muitas vezes fazem uma ameaça, que é pior, eu acho, que tudo, né? Se você fazer isso de novo, eu largo essa casa. Se você fazer isso de novo, faço tal coisa. Às vezes você nem fala, mas você pensa e acontece de novo, porque não houve uma comunicação. E aí você entra de greve, ou você sai, ou você não conversa, ou você, sabe, faz de conta que aquela pessoa não existe. Vocês estão dentro de casa, mas parece um hotel, só entra para tomar banho, comer e ir trabalhar. Muitas casas são assim. Muitas famílias são assim. Por isso que a Bíblia nos manda que nós nos corrigirmos espiritualmente um ao outro, mas nos corrigir com brandura. Quando você erra, ou quando alguém erra, essa pessoa não precisa que você chegue duramente para ela, gritando e falando, sabe, duramente. Ela precisa que você fale: olha, você errou, mas eu quero te ajudar. Você quer ajuda para você fazer a coisa certa, a forma correta? Sabe, uma palavra branda. A Bíblia diz sobre a palavra de sabedoria. A Bíblia fala sobre o perdão. Como é difícil, a Isa falou aqui sobre o perdão, né? Como é difícil. E principalmente quando a gente está certo, a gente liberar perdão, ir lá e reconhecer que errou. Só que um casamento que não se perdoa é um casamento que vai chegar só até ali. E eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas pensam assim: ah, eu vou me separar, nunca mais eu vou casar. Você vai se separar e vai casar de novo, e vai fazer mais alguém triste, igual você fez esse marido ou essa esposa triste. Perdeu 10 anos da vida dele com você, perdeu 10 anos da vida dela com você, mas depois de 10 anos você ser incompreensiva, ser incompreensível. Quem está me entendendo, gente? Sabe, tem que ter perdão, tem que ter palavra de brandura, tem que ter palavra de reconhecimento. Eu errei, me perdoa, eu estava errado, eu não deveria ter falado, não deveria ter gritado. Esse carro não é nada, essa casa não é nada, você vale muito mais do que tudo isso aqui. Quem está me entendendo, gente? Experimente uma forma bíblica do que nós estamos falando no seu casamento. Se você está aqui, experimente praticar uma fórmula bíblica. Experimente colocar, sabe, as palavras com brandura. Experimente falar de uma forma clara e correta. Experimente ouvir de verdade, dar atenção de verdade. Experimente valorizar de verdade desse homem que sai e trabalha, essa mulher que trabalha. Porque, irmãos, alguns homens pensam assim: eu saí para trabalhar, dou duro, e a mulher ficou em casa com 3 filhas, não dá duro também? Você acha que é fácil lavar louça, passar, limpar, dar banho de criança? Sabe, irmãos, todo mundo faz tudo, faz de tudo, mas nós precisamos nos valorizar mais. Eu tenho pregado aqui na igreja, tenho falado: você precisa afirmar o seu marido, você precisa afirmar mais a sua esposa, e não você desonrar na frente das pessoas, não você desonrar na frente da família dela ou na frente da família dele, mas honra, afirme mais esse marido, afirme mais essa esposa.
Porque afinal de contas, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Porque é pecado. Quem está entendendo, gente? Eu quero encerrar dizendo para vocês, eu creio que essas dicas funcionam. Uma por uma delas, eu creio que elas funcionam. Só que é necessário nós fazermos uma coisa, duas coisas tremendas. Eu quero terminar dizendo. Primeiro, orem juntos. Eu não vou perguntar quem não ora junto aqui. Mas se vocês não oram junto, se você não tem um tempo de oração com a sua esposa, com o seu marido em casa, esse casamento não vai muito longe. Tem que orar junto. Estou dizendo que você tem que passar uma hora orando com o seu marido de mãozinha dada. Estou dizendo pelo menos 5 minutos por dia. Pelo menos 5 minutos, né? Ore por uma situação. Ore por aquilo que vocês estão buscando. Pelos planos de vocês. Ore pelos filhos que estão estudando. Ore pelos namorados que vão vir. Do menino, da menina. Tem tantas coisas que precisamos orar. Tantas coisas. E não se gasta 5 minutos orando. Como um casamento desse pode resistir se não tem oração? Onde não tem oração, não tem presença de Deus. Quem está me entendendo, gente? Sabe, o salmista afirma e ele diz assim, no Salmo 139, versículo 4: ainda a palavra nem chegou na minha língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Deus conhece as suas palavras. Deus sabe o seu jeito de falar. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje para te ajudar na falta de comunicação nesse casamento. Nós estamos falando de palavras, palavras liberadas. Quem está me entendendo? Segunda coisa, memorize o que foi falado. Memorize, ouça depois sozinho no seu celular, indo trabalhar. Continue ouvindo isso. Que isso seja uma regra para o seu casamento. Pessoas pagam muito dinheiro para ouvir, sabe, opiniões como essa. E nós estamos aqui, Deus dando de graça para nós. Receita que vai fazer o nosso casamento se alongar mais. Ficar mais gostoso. Com mais amor, com mais respeito. Porque tem respeito, tem compreensão, tem comunicação. Quem está me entendendo, gente? Pratiquem isso. Seja um praticante. Cobre da sua esposa, cobre do seu marido. Amor, vamos praticar aquilo. Vamos pedir a palavra, vamos anotar essa palavra. Sabe, vamos pedir para o pastor, tem tudo anotado, a gente manda por e-mail. Prega lá no seu quarto lá. É 4 folhas só. Prega lá no seu quarto lá. E coloque isso como regra na sua casa, no seu casamento. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, que estão casados, ouça. Escute o que eu vou falar para vocês. Quando você não resolve um assunto que está fazendo mal para o seu cônjuge, quando você não resolve um assunto e essa pessoa está te falando, e você não se posiciona, haverá um momento que nem ir no pastor lá vai resolver a separação. Tempos atrás fomos chamados para resolver o problema no casamento, mas demoraram tanto para pedir ajuda, que quando chegou a ajuda não adiantava mais. Não tinha mais como resolver. Não espere mais. Peça ajuda ao seu líder de célula. Peça ajuda ao seu pastor. A sua cobertura espiritual na sua igreja. Peça ajuda, vai atrás. Os pastores, os líderes são preparados para isso, para ajudar. Não espere o casamento entrar, sabe, no nível 0. Insuportável. Não quero mais esse homem, não quero mais essa mulher. Porque isso é uma maldição para o resto da vida. A separação. Além de você abrir uma maldição na sua geração, da sua geração para frente, vai viver uma maldição de separação. Seus filhos viverão essa maldição. Você ainda está fazendo mal para a sua família inteira. Então, por falta de praticar coisas como essa, simples, parece algumas coisas serem engraçadas, mas são chaves para viver bem e viver feliz. Amém, gente?
Amém, gente? Podemos orar? Mesmo sentado, baixe a sua cabeça.